Caixa Megalomaníaca, por Igor Rocha. Narrado por André Oliveira. O ano era 2150 na Escócia, um país verde do Reino Unido cheio de campos que estava em uma boa situação naquela época. Tinha se tornado um país muito mais turístico, a economia apenas subia e a criminalidade apenas descia. Tudo o resultado da quase Terceira Guerra Mundial que ocorreu nas décadas anteriores. Estava tudo uma beleza, mas o que não ia muito bem era o seu visitante, o doutor. O doutor já havia impedido muitos dos planos malignos do mestre. Abandonado seus companheiros, passou por várias situações envolvendo os Senhores do Tempo e o problema na casa de Ling Barrow. Sua aparência não era mais a mesma, mas fora tudo isso, ele não conseguia dormir direito, pois constantemente havia sonhos de sua morte chegando de uma forma diferente a cada sonho. O doutor já havia aceitado que sua regeneração estava mais próxima do que ele imaginava. Por isso ele não ligava mais para isso, e apenas tentava fazer os últimos dias do seu sétimo rosto úteis. Por isso, seguiu a Escócia no século 22. Saiu de sua tarde e respirou o ar puro daquele país verde e quis passear pela cidade por um dia usando um Humhala, um pequeno veículo galifreyano que guardava em sua tarde, o que é usado para exploração, tendo um circuito camaleão próprio. Mesmo que a criminalidade seja quase nula, ainda existe um grupo pequeno de 6 jovens nas favelas e na região mais pobre de Glasgow, que ainda não foram pegos graças à esperteza deles e à acomodação da polícia. Ali, o doutor permaneceu pela tarde. 2 desses 6 jovens abordaram o doutor, sozinho em seu veículo, passando por uma estrada vazia com suas armas. O doutor não teve outra opção senão entregar o veículo que estava disfarçado de carro para os criminosos. O veículo, estranhamente leve do doutor, foi empurrado até a base temporária dos criminosos que ainda não sabiam dirigir, só queriam traficá-lo. Tentando ser ameaçadores, exclamaram para o doutor ir embora e não contar a ninguém sobre o furto. O doutor vai embora, mas sabe que tecnologia alienígena não poderia ser usada por criminosos. Decide segui-los para saber onde levaram e chamar a polícia. Mas chegando lá, ele encontra um jovem adulto sendo espancado pelo resto da gangue e sangrando no chão. O doutor queria apenas avisar a polícia, mas vendo que a gangue já estava apontando armas para o sujeito dizendo que iriam atirar, decide ajudar. Afinal, um grupinho de 6 moleques armados que não são assim por causa da sociedade, pois ela naquele tempo oferecia oportunidades para eles, mas sim porque são assim por escolha, não são piores que Daleks e incontáveis exércitos que o doutor já enfrentou. Tentando chamar a atenção dos criminosos, o Senhor do Tempo se apresenta no seu antigo jeito palhaço daquela regeneração, fazendo os criminosos apontarem suas armas para ele, se distraindo do jovem que estava sendo espancado e gritam com o doutor ameaçando atirar. Aproveitando a distração, o jovem espancado se levanta e desarma todos os criminosos em menos de 2 segundos. Conseguiu nocautear todos com golpes e técnicas incomuns, e só não fez isso antes porque apontaram as armas primeiro. Mas o doutor, vendo aquilo tudo, ficou surpreso. Ele reconheceu a técnica de combate. Era Kofinon. Com os criminosos desmaiados, quis conversar com o jovem e exclama para os criminosos fugirem, pois até eles acordarem vai dar tempo suficiente para a polícia chegar e reduzir a criminalidade do país a 0%, finalmente. No caminho, o doutor empurra seu veículo fugindo e pergunta por que estavam batendo no jovem. O garoto explica como forma de gratidão que era membro da gangue, mas nunca gostou muito da vida de fora da lei. Com a ajuda de uma mulher, que possuía sentimentos e era extremamente íntimo, percebeu que o crime não compensava e queria abandonar a gangue para ganhar um trabalho como lutador de Kofinon para viver em uma casa perto dela, já que, bom, ele ainda não se considerava competente para viver com ela e sustentá-la. Logo agradeceu ao doutor por ter salvado a vida dele. Levando o Senhor do Tempo à dúvida, a pergunta cedeu. Como sabe lutar ou mesmo conhece Kofinon, meu caro? Muito prazer. Eu sou o João Yalor. Posso chamar de doutor apenas, né? Eu estou um pouco surpreso, já que o Kofinon é muito popular, principalmente na Escócia, mesmo sendo bastante difícil dominá-la, disse o jovem. Já tendo mandado a polícia para a base da gangue, João se despede do doutor, agradece por ter salvado sua vida novamente e diz que vai passar os dias dormindo na rua e treinando para o torneio anual de Kofinon que acontecerá daqui a 4 semanas. O doutor pergunta o que aconteceria se ele perdesse o torneio. João responde que provavelmente ficará no fundo do poço, mas iria continuar tentando arranjar alguma forma de conseguir uma casa ao lado de sua amada e da sua família, que também moravam ali perto. Comovido com a situação do garoto e curioso para saber muito mais sobre o que fizeram com o Kofinon, o doutor disse que estava meio bêbado, e que sabia o que era Kofinon sim, e que, aliás, era um ex-lutador. Logo ofereceu ajuda para treinar João. O boxe era um esporte com fama mundial. No futuro ele foi extinto e trocado pelo Megalobox,
no boxe onde os lutadores usavam implantes cibernéticos chamados de Gears. O Megalobox foi extinto e trocado pelo Kofinon, que foi inventado pelo doutor no século XIX, com uma mistura de várias artes marciais como o Aikido venusiano e usado como forma de quebra de defesa física e até mesmo para matar. Ele ensinou para o grupo de monges quando visitou a Europa no século XIX, mas depois ficou tão desanimado com a ideia que considerou o Kofinon inútil e nem sequer usou ele novamente. Ele não sabia que séculos depois seria reutilizado. João e o doutor passaram as noites em uma vizinhança amigável em que João já havia feito amizades na região, já que os moradores não sabiam sua vida no crime. O pessoal fez um cantinho com um teto e colchões no chão da rua para o doutor e João dormirem. Os dois treinavam em um galpão abandonado sem teto, e durante todas essas 4 semanas inteiras, o doutor simpatizava com João, ficando comovido com a vontade e a humildade do escocês, que dizia que o mundo não tinha lugar para ele, a não ser que escolha um lugar que seja correto. No fim, ele escolheu uma vida com sua amada. Uma semana se passou e o doutor continuava intensamente treinando João no Kofinon durante o começo da tarde até a manhã. O doutor gostou da personalidade de João e sempre ficava curioso com as histórias que ele lhe contava antes de dormirem. Ficavam horas e horas conversando. João contava de suas vontades na vida, barradas em parte pelo seu nascimento na região mais pobre de toda a Europa, fazendo parte de uma porcentagem que ele considerava ter nascido apenas para não ter direitos. O doutor tenta levantar o astral do garoto, mas que interrompe falando que realmente acredita naquilo que pensa. Ouvindo atenciosamente o doutor, que discursava opiniões que levantava discussões sobre isso, João argumentou: Doutor, desde pequeno me ensinam que as pessoas já conseguiram fazer o mundo alcançar a perfeição e que todos nascem sendo felizes e podendo fazer o que quiserem da vida, podendo ser quem elas quiserem se tiverem força de vontade. Mas quando uma pessoa tem o azar de viver na parte pobre sem idade para mudar isso, faz parte de uma porcentagem minúscula que não tem direitos. Pois se uma porcentagem é tão pequena assim, a pessoa foi destinada para aquilo ao invés de viver no berço de ouro. Diz João discutindo com o doutor que o encarava com seus olhos velhos e cansados. João diz que a única lembrança que tem da infância é da mãe batendo no pai enquanto eu xingava. João não tinha entendido na época, mas hoje ele teoriza que seu pai tenha traído sua mãe. Essa lembrança era seguida de outra com sua mãe expulsando seu pai de casa e que agora iria viver sozinha, aproveitando a vida com todo o dinheiro que lhe restava. Pedindo para João ir brincar o dia inteiro na rua enquanto ela trabalhava, a mãe falava no telefone com uma companhia de mudanças, e João logo viu seus caminhões indo em direção à casa enquanto andava pela rua. Quando já estava de noite, João volta para casa, mas além de não encontrar sua mãe, muitos móveis da casa dela estavam ausentes. Foi aí que João percebeu o que sua mãe quis dizer com aproveitar a vida com o dinheiro que tem. O pobre criança João não sabia o que fazer, e passou seus dias chorando e mendigando comida para moradores de diversos bairros que sempre eram caridosos e davam um pouco de comida para ele. Apesar das dificuldades, João era carismático e ajudava moradores com atividades, embora fosse deveras temperamental e sempre tentava arranjar briga com meninos de sua idade. Brigas que sempre perdia e ficava com várias marcas no corpo. João, ainda criança, conheceu um menino da sua idade, rico, que se chamava Toru. Ficou amigo dele quase que instantaneamente. Os dois brincavam o dia inteiro, contavam seus segredos, compartilhavam coisas que sabiam, e diferente dos moradores cujo João tinha empatia, Toru foi o único amigo com quem ele realmente sentia algo. Toru já fugiu de casa para oferecer companhia junto de João em uma cabana de papelão feita por eles, devido ao preconceito dos pais de Toru às pessoas pobres. Era uma amizade muito mais próxima do que irmãos, mas mesmo assim, eles eram rivais em tudo. Os dois sempre competiam e queriam ser melhores do que o outro, superar os próprios limites e colocar determinada coisa na maior ambição deles com o objetivo de superar o outro. Mas nenhum dos dois sabiam que João só queria ser melhor para orgulhar Toru. E Toru fazia a mesma coisa. A rivalidade principal deles era no Kofinon. Em 2145, Toru já tinha passado por muitos problemas psicológicos e pressão por parte dos pais. Mas chegou uma hora que a oportunidade bateu em sua porta e ele não podia recusar. João e Toru aprenderam Kofinon pelo tio de Toru, que treinou bastante. Os dois competiam em Kofinon apenas para aperfeiçoar suas técnicas de autodefesa. Passaram anos lutando, sem nenhuma luta ser letal, e assim aprenderam a como usar o Kofinon. Até a família de Toru divulgaram vídeos das habilidades dele na luta para um concurso que daria um emprego para ele. Por mais que fosse rico, Toru odiava os pais de uma forma inexplicável e queria se libertar da dependência deles de qualquer jeito, mesmo que isso significasse ter que deixar seu melhor amigo e quase irmão.
A agência por trás desse concurso se impressionou com as habilidades de luta de Toru e ofereceu para ele uma proposta de emprego para ser uma estrela de Kofinon, viajando ao redor do mundo para lutar em vários ringues, mas tendo que estabelecer uma moradia nos Estados Unidos. Tamanho era o ódio de Toru pelos pais que até mesmo passou a não se importar com mais nada e só quis viver uma vida com dinheiro suficiente para morar sozinho. Por mais que odiasse o fato de não poder mais ver seu amigo, João ficou com uma felicidade indescritível em saber que o sonho de seu amigo de se livrar de sua família havia se tornado realidade. No último dia em que se viram, eles se deram um abraço, que durou horas. Em seguida, João ficou anos sem ver Toru. Há 2 anos, em 2148, Toru voltou para a Escócia em uma viagem de negócios e, por um acaso, se encontrou com João, que morava em um barraco de papelão na mesma rua que o hotel de Toru. Os dois sentiram uma felicidade imensa, passaram horas conversando e relembrando os velhos tempos, até que Toru lhe sugeriu uma luta de Kofinon. Os dois lutavam e se divertiam, mas no meio da luta, o agente de Toru liga avisando que necessita de seu auxílio urgente. Toru se despede de João e diz que um dia iria terminar aquela luta. Depois desse evento, eles nunca mais se viram. Durante a saída de Toru da vida de João, uma coisa confortou o pobre rapaz: Shiraki. Shiraki não era tão rica como Toru, mas era muito boa de vida e com uma vida bem melhor que João. Eles se conheceram na rua. Shiraki ficou curioso sobre por que João era um dos únicos sem-tetos do país. Ele explicou todo o seu pensamento e filosofia sobre isso, o que deixou Shiraki muito fascinada com o carisma e inteligência do rapaz que provavelmente nunca fora para uma escola. Os dois se encontravam todo dia em praças e ficavam horas conversando os mesmos gostos e compartilhavam perspectivas de vida, o que deixava um fascinado com o outro e viciado na companhia mútua. Com o passar do tempo, os dois foram se apaixonando e chegaram a confessar seu amor, mas João não queria nada, pois sentia vergonha de não poder dar uma boa vida para Shiraki. Com tudo isso, João se juntou ao mundo do crime junto com a última gangue de criminosos do país, mas nunca conseguia executar os crimes direito devido ao peso na consciência. Como se já não bastasse, Shiraki abriu seu coração para João, fazendo ele desistir completamente da vida do crime, implorando para que ele saísse da gangue e vivesse a vida como lutador de Kofinon. O grande torneio de Kofinon seria um grande passo para uma fama mundial. Contando toda a sua história ao doutor, João termina com um discurso. Doutor, agora você entende o que eu queria dizer antes de contar minha história, não é? Eu poderia ter tudo igual a todos, mas eu não tive nada. Por isso eu acho que não devo ter mais. Pessoas como eu só devem ter um único objetivo pequeno na vida. E meu objetivo é ser um campeão de Kofinon, para conseguir dinheiro e viver com ela. Foi o que eu aprendi e é nisso que eu acredito. É onde minha fé está moldada. Termina João. Durma, jovem. Estou realmente fascinado com toda a sua determinação em tão plena juventude, mas é hora de dormir. Teremos de treinar amanhã. Disse o doutor, ainda pendendo das opiniões contrárias. Lembre-se, doutor, tudo isso só acaba quando eu queimar até a última brasa. O doutor, de certa forma, compreendia o rapaz, mas já tinha visto aquela determinação muitas vezes durante suas viagens. Até mesmo lhe lembrou de uma velha companheira, mas não respondeu. Seguiu andando até sua cama com o guarda-chuva enigmático de bengala. Não porque precisava, mas sim pelo costume de anos com aquele mesmo rosto. Os dois adormeceram e aguardaram pelo nascer do sol. Última semana. Era a última semana de treinamento para o torneio e João estava treinando praticamente como um profissional. Já que treinava com o próprio criador do Kofinon, sem ao menos saber. O último exercício seria derrotar o doutor em uma luta de Kofinon. Assim os dois fizeram. Mesmo sem praticar Kofinon por anos e anos, o doutor era forte nesse combate como ninguém, mesmo com João levando a melhor. É normal que esteja vencendo. Eu não luto Kofinon há séculos. Literalmente. Disse o doutor. Sem nem entender o que ele quis dizer, João continuou lutando, mas foi levado ao chão pelo doutor com um golpe certeiro enquanto o garoto se distraía com as técnicas do Senhor do Tempo. É o velho caso, meu jovem. Não faz sentido o aprendiz superar o mestre. Isso tira completamente o sentido das palavras.
mas você ainda foi o adversário mais forte que eu já enfrentei. Meus parabéns! Exclamou o doutor estendendo a mão a Joan e ajudando-o a se levantar. Com um aperto forte, os dois permaneceram de pé, preparados para o desafio. Último dia antes do torneio. O treinamento estava completo. Joan tinha se transformado em profissional de Kofinon. O torneio iria começar no dia seguinte, e ele já tinha feito sua inscrição, que aceitava até amadores. Devido à cultura do Kofinon, que dizia que os competidores deveriam ter nomes fictícios como lutadores, Joan escolheu o nome Joe. Passeando pela cidade, Joan acaba se encontrando com um amigo de longa data que estava muito ansioso para assistir ao seu lutador preferido, Rikishi, participar do torneio. Joan ficou perplexo e paralisado, pois Rikishi era o nome fictício de Toru. Ele estava chegando. Indo até o hotel em que Toru esteve da última vez, Joan ficou horas na porta da frente parado, esperando que estivesse lá. E realmente estava. Os dois ficaram em estado catatônico, se entreolhando, até que começaram a falar sobre o torneio de forma bem superficial. Tinha algo estranho. Joan conseguia sentir. Toru logo descobriu que Joan iria lutar no torneio. Lutar Kofinon de forma séria, sem ser uma brincadeira ou treinamento. Disse Toru. Eu sei. Respondeu Joan. Algo de estranho estava acontecendo, mas eles simplesmente se despediram e voltaram para seus respectivos caminhos. Quando chegou no galpão, o doutor notou algo estranho em Joan e perguntou se ele estava bem. Notou também que ele estava pensando demais, mais do que os humanos normalmente pensam diariamente sobre elementos aleatórios. Joan então perguntou se o doutor pode levá-lo até Shiraki. O viajante, ativando o circuito camaleão de seu Runhala, que antes era um carro, transforma-o em uma moto. Com Joan na garupa, o doutor pilota o veículo até o bairro de Shiraki. A ansiedade e tagarelice de Joan fazia o doutor perder um pouco o controle do veículo e ausentava sua atenção na estrada. De repente, Joan grita, ali! Tampando a visão do doutor com os braços, capota a moto passando de raspão por Shiraki. O acidente resulta nos dois caindo no chão, ambos pasmos sem reação alguma. O veículo do doutor quebrou, mas eles não ficaram tão machucados assim. Joan foi até a sua amada, igualmente, ou até mesmo mais, assustada. Olá, tudo bem? Eu sou o doutor. Perdão pelo acidente, qualquer coisa lembramos dele como uma complexa ilusão de ótica. Nada aconteceu aqui. Estamos entendidos? Se apresentou o homem abanando o chapéu. Shiraki, eu preciso conversar com você. Por favor. Disse Joan com seu olhar fixo em sua garota. Se acalmando do choque ao perceber que Joan queria muito falar com ela, se acalmou e deixou ele prosseguir com o que queria. Joan explicou sobre o Toru e o novo objetivo de sua vida, sobre queimar até a última chama. Tais coisas eram para deixar qualquer um chocado e com medo, mas com calma em seu coração e capacidade de compreender o coração de Joan e seu amor por ele, ela respondeu. Todos esses anos eu quis ajudar você a achar o seu objetivo de vida. Quando descobri que tinha escolhido viver para ficar comigo, eu fiquei feliz. Mas ouvindo que você escolheu o seu objetivo definitivo agora, fiquei mais feliz. É estranho. Sou extremamente grato por ter conhecido uma pessoa tão humilde que nunca deixou a pobreza e a vida na favela interferir no caráter. Mesmo que você queime até a última chama, eu vou estar te assistindo no torneio e torcendo por ti. Se o que você diz acontecer mesmo, eu estarei ao seu lado. Pode ter certeza. Disse Shiraki com lágrimas em seu rosto. Lágrimas tão pequenas, mas ainda assim tão importantes para os dois. Depois de passarem um bom tempo conversando, Joan se despede de Shiraki e diz ao doutor que está na hora de retornarem. O doutor, com raiva, exclama que para isso deverão carregar os pedaços da moto. Caminharam durante horas com aquele equipamento, conquistando um belo de um descanso como recompensa. O dia do torneio. Eram 15 horas, e o torneio já havia começado horas antes. A torcida vibrava, e apenas os mais fortes do Kofinon lutavam em busca da vitória com suas luvas construídas com leves modificações das luvas de boxe, tentando não repetir os erros do Megalobox. Joan era um dos lutadores que mais estavam chamando a atenção da torcida. Ele conseguia vencer todos os rounds em poucos segundos, e em todas as suas lutas estava sendo assistido pelo doutor e inspirado por Shiraki, que torciam por ele e davam todo o apoio. Luta vai, luta vem. Joan, com o nome de Joe, estava entre os finalistas. Enquanto o ringue estava ocupado com outra luta, visualizou sua posição no placar do torneio e percebeu que sua próxima luta seria com Toru.
foi atrás dele até finalmente encontrá-lo num dos corredores. Joe pediu para Shikari e o doutor deixá-lo sozinho com Rikishi por alguns instantes. E assim foi feito. Os dois conversaram por alguns minutos com sorrisos em seus rostos, sem saber que o doutor estava observando tudo de longe com um leve sorriso nostálgico. Depois de alguns minutos, os dois trocaram um toque de mão especial e seguiram seus caminhos. Toru, vulgo Rikishi, era considerado o lutador de Kofinão mais forte do mundo. Muitos queriam derrotá-lo para alcançarem a fama e glória, mas muitos tinham medo de primeiramente enfrentá-lo. Ele já fez muitos adversários se desmaiarem, sempre pedia desculpas e dizia que nunca era a intenção. Ao fim das lutas, sempre dava algum dinheiro para a família do adversário. Mas mesmo sendo uma pessoa muito boa, nos rings ele era temível. Muitos tinham medo também por no Kofinão ser possível matar, resultado de uma regra modificada pelas comunidades do esporte anos depois de sua criação. Torcedores do torneio achavam que Joan deveria tomar muito cuidado. Ele realmente deveria tomar cuidado, mesmo com Rikishi sendo seu amigo de infância. Estava na hora da luta entre Joan e Toru. Todos estavam curiosos sobre qual dos dois lutadores mais fortes do torneio iria vencer. A luta começa com Joan atacando primeiro e Toru defendendo, dando início a uma luta épica em que os torcedores enchiam de brilho seus olhos. Isolado, o doutor refletia curioso, pois eles não estavam pegando leve. Eles realmente estavam determinados a vencer. Mas não apenas isso. A luta dos dois estava muito mais violenta que qualquer outra luta em que tenha participado no torneio. Shikari assistia com um sorriso no rosto e lágrimas nos olhos, pois sabia o que iria acontecer. Diferente do doutor, que apenas encaixava as pistas para então teorizar o que estava realmente acontecendo naquela luta sangrenta. Os dois estavam sangrando e não paravam de ofegar. Eram socos diretos no rosto e ganchos muito fortes. Estavam ficando tão cansados que até cambaleavam. Toru parecia que não aguentava mais o peso do próprio corpo e Joan mal conseguia ver direito. Estavam deixando o Rick encharcado de sangue. Em alguns momentos colocavam a mão na região dos pulmões. Joan e Toru estavam em chamas e queimando por todo o corpo. A longa duração da luta estava apenas piorando toda a situação. Socos e chutes letais eram trocados e eles mal conseguiam respirar. Estavam muito tontos. Os dois permanecem parados, em lados opostos do ringue, se encarando cansados. Joan e Toru dão um sorriso e correm em direção ao outro para realizar um gancho. Mas Joan é mais rápido e realiza o gancho primeiro, fazendo Toru cair com força ao chão. Sem conseguir levantar durante 5 segundos, o juiz decreta a vitória de Joan. Joan então vai até o corpo caído de Toru no chão. Eu ganhei de você. Eu sou melhor e mais forte que você. Espero que esteja orgulhoso de mim. Diz Joan ofegante com lágrimas nos olhos. Toru dá uma risadinha para Joan e olha para seu rosto enquanto lentamente fecha seus olhos. Logo depois, Joan dá um abraço apertado em Toru por longos minutos. Depois o solta, levantando e se afastando. Os torcedores se levantam de seus bancos olhando o corpo de Toru, fazendo o juiz também reparar que seu corpo não estava se movendo. Nenhum único músculo, nenhuma única batida em seu coração. Joan vai até o doutor e diz: muito obrigado. O treinador permanece com um olhar seco, pesado. Diferente do que cogitara centenas de vezes, não era mais um simples jogo. Estava além disso no plano de suas mais tensas preocupações. Logo depois, Joan seguiu até Shikari e entregou suas luvas encharcadas de sangue para ela. Shikari, por favor, fique com elas. Essas luvas são eu, Joan Minhalor. Mesmo que estejam cobertas de sangue do meu melhor amigo, essas luvas ainda são puras, disse Joan. Shikari aceitou as luvas com um grande sorriso encharcado de lágrimas ainda suaves. Joan vai até uma cadeira na ponta do ringue com Shikari do lado. Ele se levanta dessa cadeira, apoiando seu corpo e lentamente fecha seus olhos. O doutor não quis chegar perto daquela cena, mas observando Joan por vários segundos, ele percebeu que um coração havia parado, fazendo o doutor perceber o que Joan quis dizer com queimar até a última chama.
O doutor abandona o local com sua visão alinhada ao horizonte e com sua mente distante. Caminhando com seu guarda-chuva como bengala, ouviu o torneio ainda em progresso. Chegando em um beco estreito que ficava ao lado, estalou seus dedos no ar. E apenas um som alto ecoou pelas marés do tempo. Era sua tarde voltando para ele. O doutor então entra e mexe nos controles, observando a coluna da máquina. Pôs suas mãos sobre o console como se as lançasse às chamas. Foi um belo de um passeio? Sim. Dependendo de sua concepção de belo, de seres humanos, de valores e crenças, pelo menos. Espero conhecer pessoas parecidas de novo. Ou não. Exclamou o doutor com a consciência pesada, buscando uma fuga. Lamento. Mas vamos andando logo. Minha hora também já está chegando. A cabine azul com sua pintura rústica desaparecia lentamente daquele beco escuro. Uma melodia trasladava pela cidade, uma que chegava ao seu fim, para que uma nova despertasse, vagante pelas estrelas.